Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, tá pessoal? A gente, mais um dia aqui para a gente começar a nossa jornada da consciência, né pessoal? É um processo bastante difícil, né, para a gente, mas é um processo que a gente tem que passar e que a gente vai crescer como consciência, tá bom? Faz parte, tá? E a gente tá melhorando, tá, pessoal? Se você tem erros, falhas, você não entende as coisas ainda, tá tudo certo, pessoal. Se você entendeu alguma coisa, espiritualidade usa você, traz mensagem, você se torna um canal, graças a Deus, tá, pessoal? Mas você não se pode colocar que agora você é especial, você é melhor do que os outros, tá? A gente não pode entrar nessa frequência, porque a frequência de Cristo é a frequência da humildade, tá? Da humildade, da mansidão. Foi o que ele falou. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se você é aquele que se declara, está na frequência de Cristo, tá? Você tem que ter essa frequência de humildade, de mansidão, tá, pessoal? Por mais que, mas eu faço coisa, eu vejo coisa, irmão, eu saio do corpo, eu. Sim, tal qual o problema, né? Mas você não é melhor do que as outras pessoas que ainda não tá tendo essa percepção, né? Que não despertou ainda. Qual o problema? Você não é especial, você só está sendo agora um instrumento da espiritualidade, uma antena para passar a mensagem para as outras pessoas, tá, pessoal? Esse é o problema, tá? Que às vezes muitas pessoas se desviam da espiritualidade simples, aquela espiritualidade, né, simples, verdadeira, de coração, tá? Foi o que aconteceu com muitos líderes religiosos. Porque começou a se achar que era alguém, né? Começou a as pessoas darem dinheiro, então o dinheiro fez ela mexer com ela. Então, tudo isso, tá, pessoal? Acontece com a gente, ser humano, e aí cai, e aí sai dessa espiritualidade. Hoje em dia, a maioria dos grupos religiosos que estão por aí não estão fazendo espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo mais a antena, o canal da espiritualidade. Vários contextos religiosos, tá, pessoal? Vários, tá? Tá acontecendo isso, principalmente aí os líderes religiosos, os pastores, os reverendos, o tanto quanto mais for aí, tá? Porque se desviou dessa simplicidade, dessa humildade. A gente tá tendo contato, tá recebendo alguma coisa, a espiritualidade está nos orientando, graças a Deus, tá, pessoal? Vamos continuar nessa frequência, mas com humildade. Então, como é que a gente continua? É com humildade. Se a gente entra na soberba, a gente sai, porque Deus, a própria Bíblia fala, né, lá em Isaías, ele rejeita os soberbos. Entende? A gente precisa entender isso, tá? E todas as coisas, tá, pessoal? A gente vai absorvendo todos conhecimento, todos a instrução que vem da espiritualidade, tá? Então ele está usando várias pessoas para trazer conhecimento, tá? E a gente vai pegando aqui e isso vai fazendo equilibrar a nossa vida. Por quê, pessoal? Foi por isso que a Matrix escondeu vários conhecimentos, queimaram, tá escondido várias coisas para a gente não saber. Mas ele esquece que existe um espírito que está guiando, tá, pessoal? Aqueles que é da verdade. Ele pensou, eu vou esconder os documentos. Ele pensou que ia resolver o problema. Existe um espírito que guia a gente pela verdade, tá?
Ele pode esconder todos, qualquer documento aí. Mas o Espírito estando aqui, ele vai guiar essas pessoas pela verdade. Tá? É o que a gente tem, tá, pessoal? No momento. Então, por isso que para a gente estar em afinidade com esse Espírito, tem que estar na frequência de Cristo, que é uma frequência de humildade, de mansidão, de amor. É o que ele ensina para a gente, tá, pessoal? Através da Escritura, tá? Os pastores dormindo no sono gostoso, eles não perceberam isso e perderam a espiritualidade dele. Eu conheci quando eu estava nos grupos religiosos, principalmente evangélicos, tá, pessoal? Eu vi, tinha pastor aí, tinha o líder lá da igreja, estava na frequência mesmo da espiritualidade, tá? Estava trabalhando, você via quando ele falava, a sinceridade, aquilo tocava no seu coração. Mas depois, o dinheiro, tá, pessoal? O dinheiro, a fama, essas coisas estragou, tá? A mesma coisa como músico, né? Eu vi muitos músicos que estavam adorando a Deus com coração sincero. Aí depois que começou a entrar fama, entrou dinheiro, se perderam também. Eu até cantei uma música aqui, né? Que os evangélicos cantam. Eu gravei aí, tá? Tá aí nas minhas redes sociais. O vídeo aí que eu gravei ontem aí, tá? Que eu ali, meu violão, né? Tá ali no canto. Eu já coloquei corda nele, né? Eu ganhei um dinheirinho aí, ajeitei ali o violão, as cordas e tal. E aí gravei o vídeo ontem. Vocês viram aí, não foi, pessoal? Vocês gostaram aí? É isso. Eu canto todo tipo de música, tanto essas do meio evangélico, quanto também acha que é do meio secular. Mas música é música, tá? E eu vejo qual a música que tem profundidade, que fala ao meu coração, tá? Eu canto essas músicas assim. Por isso que agora não toco mais assim profissionalmente, tá, pessoal? Porque essa é uma matrix também que tá aí, tá no meio, né, dos músicos aí, tá? São tudo marionete aí do sistema aí. Você vê o que é que as músicas de hoje, o que é que eles estão levando as pessoas criarem música hoje. A música perdeu a qualidade, né? Os cantores da minha tempo, dos anos 80, né, 90, né, morreram, muitos morreram, tal, alguns compositores, então algumas músicas, né, que eles fizeram estão aí até hoje tocando. E as músicas de hoje não bate nem 1% o que esses compositores, esses cantores fizeram. A profundidade, a coisa, sabe? Não tem mais. Às vezes tem música que não tem nem alma. Porque os músicos, quando tocava com alma, tá? Então o sentimento vinha através da música. Hoje em dia parece que não vai ter nem mais músico, mais nada. Agora a IA constrói a música para você, tá? Agora só que não tem alma, tá? Sem sentimento nenhum. É aonde a gente tá indo, tá, pessoal? Por isso, se as pessoas não despertarem, vai cair nesse buraco e para sair vai ser difícil, tá? Vai ser bem difícil. Tá certo, pessoal? Tô dando essa introdução aqui, tá? Para a gente continuar o nosso estudo, né? Que a gente tava falando que a gente começou, já estamos na quinta parte, né, pessoal? Quinta parte, cadê? Terceira, quarta parte a gente falou, né? Cadê a quinta parte? Cadê onde foi que eu marquei? Cadê? Aqui.
É a quinta parte, eu nem tinha marcado, é aqui, ó. É aqui que eu parei. Você vê que ontem eu nem marquei, né, pessoal? Nem marquei, mas é aqui, ó. Quinta parte. A gente já tá na quinta parte, tá? Porque a gente falou a primeira, segunda, terceira e quarta. Agora a gente vai para a quinta parte. Do tema, qual é o tema que a gente tá falando? Eu vou ter que explicar isso aqui, tá? Porque eu vi que tem algumas pessoas ainda que não estão entendendo muito sobre esse tema aqui, né? Então, o que é ter um sentido da vida? Então, pessoal, aonde está o sentido da vida? O sentido da nossa vida, a vida da gente, é a vida da consciência. Que ela está aqui, ganha um corpo, está aqui experienciando essa realidade. Entende, pessoal? Então, quando a gente vai buscar o sentido da vida, é a da vida da consciência, não é essa vida aqui terrena, não. Eu tenho que falar isso porque tem alguns coach, tá, pessoal? Alguns coach, algumas pessoas aí, que quando usa esse tema sentido da vida, é que ela dá um sentido aqui nessa realidade. Mas o sentido não é só para essa realidade. O sentido ele tem que ter uma visão mais abrangente, uma visão holística. É o meu vídeo que eu gravei aí. Tá aí, já tem algum tempo, né? Eu não sei se o YouTube tá retado com minha cara gorda. Mandou embora, tá, pessoal? Então, o sentido da vida, tá, pessoal? É esse sentido da consciência que a gente tem que entender. Então, ele abrange não só essa realidade, como uma realidade futura. Entende? E é isso é que vai fazer com que a gente tenha força, tenha firmeza de a gente continuar essa jornada. Por mais que essa jornada aqui tenha várias dificuldades, vários tropeços, várias coisas na nossa frente. Aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que entender o sentido da vida? Então, por que, que a gente tem que entender isso? Porque quando a gente entende isso, a gente não vai cair na frequência que muitos estão caindo. Que é o quê? Ansiedade, depressão. É a doença desse século. Os meus amigos aqui, psicólogos, sabem disso. Meus amigos, terapeuta também, energético, eles sabem disso. A doença do século é essa aí, que as pessoas estão sofrendo. E pior de tudo, tá? Quando, né, eu vi até um vídeo falando que o presidente que vai surgir futuramente aí, a geração dos inúteis. A gente é inútil. Então, o que a Matrix fez? Fez você trabalhar aí, né? Por isso que quando eu falei trabalhar, vocês trabalhando para a Matrix, vocês vão estar trabalhando e vão. Mas quando você trabalha com o sentido da sua vida, não foi um trabalho em vão. E teve muita gente que não entendeu isso, tá, pessoal? Mas é isso. Aos poucos, por isso que assista da primeira, assista a novela, tá? Assista a novela para você entender do que eu estou falando. Então, eu vi a notícia aí que o presidente falando que vai surgir uma geração dos inúteis. E essas pessoas não vai ter o que fazer, porque eles vão colocar em robôs, tá? Para fazer várias funções que o homem fazia, né? E ganhava o dinheiro. E até essas pessoas colocavam um sentido ali de sobreviver, de levantar para ir trabalhar, para ganhar o dinheiro. Então, não vai ter mais isso. Né? Eu vi a notícia, falava até que vários do Banco Itaú, né? Foram demitidos aí. Eu já tinha avisado isso muito antes, tá, pessoal? Pessoas que trabalham em banco, os professores, vão tudo ser demitidos, tá?
Eu sinto muito falar isso, mas você, e aí, o que é que você vai encontrar agora o sentido da vida daqui para frente? Você precisa ter esse sentido da vida além dessa realidade. É o que eu estou passando aqui. Então, o sentido da vida é da consciência, tá? Então, o que é que a gente viu na primeira, segunda, terceira e quarta parte? O que é esse sentido da vida? Ele fala: o sentido da vida é um questionamento que a consciência se faz durante a existência humana. Lembra? Parece que pessoas. Então, quando eu falei que você está trabalhando aí para a Matrix e depois a Matrix vai dar um pé na bunda de todo mundo aí, que eles vão criar agora os robôs, né? A EA inteligente que vai fazer as pessoas. Então, as pessoas que têm mais posição vai comprar esses robôs, as fábricas vai ter esses robôs trabalhando. Então, não vai precisar do seu trabalho físico humano. Não vai precisar mais. E aí? Por isso que vai surgir a geração dos inúteis. Vai dizer, inútil, você não presta para mais nada aqui. É isso que eles querem fazer com que vocês sintam. E eu sinto muito, tá? Vai ter pessoas que vão surtar aí, vai acontecer, tá? Os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas de plantão tem que ficar atento que essas pessoas vão sofrer isso quando isso acontecer, tá? Falta de aviso não foi, mas porque essas pessoas não estão se dedicando a esse conhecimento espiritual, mas além dessa, está tudo atrelado, tudo apegado. Então, a Matrix vai dar um pé na bunda aí, já começou a dar aí, um pé na bunda aí. A EA que ele criou aí, os robôs que ele vai dar um pé na bunda de todo mundo. Todos os setores, tá? Vai sendo assim, vai cada dia, então, isso vai poder até criar como é que se diz? Aquela revolta, né, nas pessoas, as pessoas vão fazer manifestação, mas aí vai piorar mais a coisa ainda, tá? Que a frequência vai baixar, não vai ser bom, tá, pessoal? Então, a consciência se faz durante a existência humana, que passa pelo questionamento filosófico a respeito do propósito da vida e do significado da existência. Então, começa a surgir essas perguntas, essas coisas filosóficas. Então, por isso, quando a pessoa está assim, ela está buscando essas coisas. Então, saber de onde ela veio, qual é o propósito dela e para onde ela vai. Então, a maioria desses escritos estão nesse contexto religioso, porque isso tem a ver com a consciência. Lembra que eu falei que a Matrix dividiu em três partes o nosso processo aqui do ser humano? Que o físico ficou com a medicina. A alma, né, que é a psique, o pensamento e a emoção, ficou com o quê? Com a psicologia. Olha a psicologia aí, ó. Aí, vocês aí, psicólogos. E a questão da consciência ficou com as matrizes religiosas. Lembra que eu falei isso, pessoal? Eu tenho que voltar a lembrar aqui, porque parece que tem algumas pessoas que esquecem, tá? Então, aí ele fala, assim passamos por uma quantidade incontável de tentativa para responder qual seria o sentido da vida. Então, a gente vai passando por várias coisas para responder isso. A gente está procurando. Mas ele fala, no qual foram dadas por diversas linhas de pensamento humano, como a espiritualidade e a filosofia. Então, a espiritualidade e a filosofia é que faz com que a gente vá a consciência encontrar o lugar, o eixo dela. Porque, pessoal, a maioria de que desperta, ele quer se encaixar em alguma coisa aqui. Não faça isso, tá? Você não foi feito para encaixar em nada aqui. Você é um peregrino, você está aqui
para cumprir aquele propósito e ir embora. Mas o negócio que a maioria do desperta, ele quer se encaixar em alguma coisa aqui. Por isso que procura grupo, tá? A maioria dos despertos, procura grupo, procura, sabe? Ele fica procurando isso. Porque ele quer se sentir pertencente aqui, quer não sei o quê, mas ele não sabe que ele, para se sentir pertencente, ele tem que estar em conexão com o Criador. Aí que ele como é que se diz? Ele começa a estar conectado com tudo, com a natureza, com tudo que existe aqui. Mas a gente não sabe isso. Então, a pessoa que não tem conhecimento, ela não sabe disso. Aí, por isso que fica batendo cabeça até, dando tentativa até responder a pergunta que está dentro dela. Mas ela não sabe. Então, eu venho aqui para explicar isso, tá? Aí foi isso que a gente falou na primeira, segunda, terceira, quarta parte e agora a gente vai falar a quinta parte, que é a pergunta que não quer calar. Será que a Bíblia fala desse sentido da vida, que a Bíblia fala que a gente vê trazer um sentido da vida para a gente? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos tomar um chá aqui e vamos ler as escrituras, né? As escrituras que todo mundo lê aí. Todo mundo tem o evangelho católico, espírita, né? Todas as religiões, eles examinam as escrituras, né? Uns por seu interesse, né? Outros por interesse dele, então, mas todo mundo está manipulando essa escritura. Vamos lá? Então, Efésios 1, versículo 4 até o 6. Vamos ler aqui, pessoal, para ver se a Bíblia responde se tem sentido da vida. A gente tem que procurar esse sentido da vida. Vamos lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensível em sua presença. Então, essa primeira parte, ponto. Então, vamos dar uma parada aqui para a gente entender o que é que Paulo está querendo trazer para a nossa consciência, pessoal. Porque toda a mensagem que está na Bíblia, você sabe, né? Eu não posso ficar repetindo isso aqui, eu tenho que ficar repetindo. Toda a mensagem que tem na Bíblia é para a nossa consciência. Então, o que é que ele quer trazer para a nossa consciência, pessoal? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Como assim, pessoal? Deus escolheu nele antes da criação do mundo. Então, você vê que antes da criação do mundo a gente já existia e Deus nos escolheu. Escolheu para quê? Para vir para esse mundo e colocar, né, colocar as frequências que ele quer que a gente coloque. Então, para sermos o quê? Santo, irrepreensível em sua presença. Então, para que a gente esteja na presença dele, tendo comunhão com esse Deus. Por isso que a gente vê. Por isso que eu cantei a música ontem, tá? Eu nasci, né? Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Então, cumpra aquilo que você já escolheu, você já tinha escolhido a gente, colocou frequências, dons, talento na gente para que a gente viesse para aqui e andasse na sua presença. É o que Paulo está falando, tá? Aí ele fala, em amor nos predestinou, então, porque ele nos amou, ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Então, é na frequência de Cristo que a gente se torna filho. Então, aí aqueles que não estão na frequência de Cristo, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus, é uma consciência que é onde é uma criatura, ainda não se tornou filho. Então, ele precisa o quê? Entrar
nessa frequência de Cristo. Lembra que eu falei lá, a frequência de Cristo é humildade, amor e mansidão? Ele tem que estar emanando essas frequências. Senão, não está de Cristo. Porque todo mundo vai falar, eu sou de Cristo, eu vou para a igreja aqui, irmão Samuel. Eu sou aleluia, glória a Deus, eu sou de Cristo, né? Muitos aí falam, né, pessoal? Mas veja verdadeiramente a energia, a frequência não mente, tá, pessoal? Porque é isso que acontece nessa realidade. As pessoas criam máscara, tá? Principalmente a máscara religiosa, tá? Criam máscara, mas a gente que é espiritual, a gente não lê o que a pessoa está falando, a gente lê o comportamento e a frequência que ele está emanando. Quem é de Cristo, pessoal, a frequência dele vai ser emanada, as pessoas vão perceber, tá? Aí ele fala, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, conforme o bom propósito que Deus colocou para que a gente executasse aqui, fizesse a vontade dele. Por isso que a gente está aqui, para fazer a vontade de Deus, né? Cumpre em mim o teu querer. Eu cantei a música aí, eu gravei aí. Escute a música aí, você vai ver que está falando tudo isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Então, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, ele nos deu essa graça gratuitamente, então, gratuito, tá? Não é pago não, tá? Para você entrar na graça, não é pago, é gratuitamente no amado. Então, quem é o amado? É Cristo. Então, Deus fez isso. Deus fez com que a gente despertasse, fôssemos adotados como filho através da frequência de Cristo, né? Conforme o bom propósito dele que ele planejou para a gente. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado que é Cristo. Deu para entender, pessoal? Você vê que o que o Paulo está escrevendo? É uma música. É uma música que Paulo escreveu aqui, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui para a gente entender. Se fala do nosso sentido da vida. Então, você viu que a gente viu em Efésios que o sentido da vida é a gente se tornar filho, adotado pela frequência de Cristo. Esse é o nosso propósito, sentido que vai dar sentido à nossa vida, tanto aqui nessa realidade, como em realidades futuras. Entende, pessoal? Então, aí ele fala em Filipenses 3, 13, versículo 14. Vamos ler aqui. Irmãos, então, ele está falando com irmão. Quem é os irmãos? É aquele que se tornou filho através da frequência de Cristo, aquele que despertou a consciência. Então, essa carta, ele não está falando com todo mundo. Aqueles que não estão na frequência não é para você. Entende? Então, ele está falando, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Então, ele sabe que ainda não tem alcançado aquilo que é, como é que se diz? A gloriosa glória de Cristo, tá? Ele não tem alcançado, ele está no processo. Então, isso quer dizer que Paulo está dizendo, eu estou no processo, eu sou igual a você, eu sou um canal que estou sendo usado, como você também pode se tornar um canal. Então, não tem nada ainda até eu completar minha carreira. É depois que ele vai falar lá, né? Guardei a fé e completei a minha carreira. É quando ele sabia que ia, né, morrer, né? Ia deixar essa realidade. E os irmãos sabiam também, começou a chorar com ele,
na despedida dele. Então ele disse: irmão, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que está adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, as coisas que lá, quando eu despertei, né, ficou, agora é tudo novo. Então, as coisas que ficou para trás, então, eu estou seguindo agora para o alvo. Qual é o alvo que ele disse? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o quê? O prêmio. Tem um prêmio que a gente vai receber. Você quer receber o prêmio, pessoal? Então, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente que foi chamado, a gente tem que prosseguir para o alvo que é Cristo. A gente foi chamado, a gente teve um chamado celestial, né? Que é o chamado da consciência de Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, Deus nos chamou para que a gente entre nessa frequência de Cristo Jesus. É claro, pessoal. Então, o sentido da nossa vida aqui é isso, porque Deus já antes da fundação do mundo, ele já preparou isso. Então, vocês precisam... Eu não sei por que os evangélicos, tá, pessoal? É versículo que vocês lêem na Bíblia, que vocês lêem na igreja. Agora, o quê? Os pastores não entendem o que Paulo está falando. Não, tem pessoas que estão sem sentido na vida, pessoas que estão na igreja. Não encontram o sentido dela, sentido da alegria, sentido da vida. Imagine, tá, pessoal? Imagine quando a pressão aumentar, que as pessoas foram perdendo os seus trabalhos, onde ele consegue dinheiro, né? Aí eu quero ver como é que vai ficar você. O que é que você vai fazer da vida? Qual é o sentido que você vai dar aqui? Então, a Matrix está trabalhando para tirar o seu sentido de você estar fazendo as coisas que o sentido da vida. Tá? E aí? Entende, pessoal? Então, ele diz que a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. É o nosso sentido de vida. Então, Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, olha o que ele fala em Efésios 2, 10. Porque quando a gente despertou, porque somos criação de Deus. Realizada onde? Em Cristo Jesus. Então, na frequência de Cristo. Para quê? Para o quê? Fazer boas obras. Então, esse é um dos sentidos que a gente está aqui nessa realidade. Deus enviou a gente aqui para fazer essas boas obras. Você vê por isso que tem muita gente, né, que, como é que se diz? Ela tá tão desviada do propósito de vida dela, né? Ela tá tão desvirtuada daquilo que ela veio fazer aqui, que a espiritualidade entra em providência. Então, tira do corpo, acontece um EQM, tá? A pessoa sofre EQM aí, depois ela volta, já volta diferente. Então, eu mesmo fui um desse que a espiritualidade me tirou do corpo. Saia, acorda, você está fazendo coisa, você tá indo para outra direção, você está com a programação para fazer assim, você está totalmente fora do caminho. Então, às vezes a espiritualidade faz isso, para a pessoa acordar. Aí na hora que a pessoa, a consciência dela se encontra lá no mundo espiritual, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu morri. Para ver se ela desperta, né, pessoal? A gente precisa fazer isso.
tá? Às vezes a espiritualidade faz isso com algumas pessoas porque ela está totalmente desviada do propósito que ela veio fazer, da obra, né? A obra que ela veio fazer aqui. Aí ele fala, realizada em Cristo Jesus para fazer a boa obra, o quais Deus preparou antes para nós a praticar. Então, isso já foi preparado antes para a gente praticar aqui. Então, Deus colocou esse propósito para você vir fazer boa obra, está na sua alma. Mas você tem que entrar na frequência de Cristo para realizar essas boas obras. É o que não acontece com as pessoas, tá? Aí você vai encontrar o sentido da vida. Você não vai estar perdido, você sabe o que você veio fazer aqui, né? Você sabe para onde vai, se você permanece nessa frequência de Cristo. Você não é uma pessoa à toa, né? Tô à toa, se ligue, tô à toa. Então você não vai estar à toa, tá? Aqui. E pior, pessoal, que eu vejo pessoas que estão em grupo religioso sem sentido da vida, sem um propósito, perdida aqui. Eu digo, pelo amor de Deus, o que é que estão ensinando lá nesses lugares, pessoal? É só tirar o dinheiro da pessoa? Não estão ensinando nada? Eu sinto muito, é por isso que tem pessoas aqui, tá? Ela vai pro grupo lá dela, tá, pessoal? Deixa eu tomar aqui um chá aqui, né, para minha boca não secar. Então, ela vai para lá pro grupo dela, dá o dízimo lá, dá a oferta, dá lá tudo ao pastor, mas ela vem aprender aqui comigo. Mas graças a Deus, tá, que ela tá vindo aqui assistir aqui meu vídeo, aprender as coisas que eu tô falando, que às vezes não é falado lá, tá? Ainda bem, graças a Deus. Espero que ela fique aí, tá? Algumas ficam incomodadas aí, tá? Mas é isso mesmo, é para você ir despertando. Quando você tomar consciência, você vai perceber que o que você está fazendo lá não tem sentido. Mas isso é uma decisão da sua consciência, tá? Então, o qual Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, antes da fundação do mundo, Deus colocou isso na nossa alma. O que mais? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha o que Pedro, né? O apóstolo lá que Cristo determinou a ele, né? Então, Pedro está falando aqui no capítulo 2, versículo 9. Vocês, então, quem vocês? Quem vocês quem? Vocês, irmão. Vocês que despertaram. Então, vocês que despertaram, vocês que entraram na frequência de Cristo, o que é que acontece? Porém, são geração eleita. Então, você se tornou uma geração sacerdócio real. Então, você é um sacerdote. Nação santa. Então, você agora é da nação de Deus. Então, você é do povo de Israel. Espiritual, né? Povo exclusivo de Deus. Então, era o que antigamente Israel era o povo exclusivo de Deus. Agora, o povo exclusivo de Deus é esse povo espiritual. O que mais? Para anunciar, então, para quê? Para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas. Então, ele tirou a gente da escuridão, despertou a consciência para a sua maravilhosa luz. Então, trouxe iluminação à nossa consciência. Para a gente anunciar as grandezas, fazer as boas obras, falar das boas novas, né? Que ele usando para trazer essas boas novas, para despertar aqueles também que estão dormindo, aqueles que são espiritual, mas estão dormindo. Então,
Eu só estou sendo o canal aqui, tá? Da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? João 17, versículo 3. Vamos ler aqui, né, pessoal? Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a que enviaste. Então, essa é, como é que se diz? A vida eterna. Então, a gente tem um sentido da vida, a gente precisa ter essa vida eterna. Então, o que é essa vida eterna? Que te conheça o único Deus verdadeiro. Então, que a gente reconheça que só existe um Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando você reconhece isso, você tem a vida eterna. Então, você vai entrar na frequência de Cristo. Agora, se você é um prostituto espiritual, está se envolvendo com vários deuses aqui, com várias coisas, então você não tem vida eterna. Foi o que aconteceu com Salomão, tá? Ele teve que se arrepender depois, porque ele não era para negar a, como é que se diz? Reconhecer o verdadeiro Deus. Então, ele arranjou várias mulheres e essas várias mulheres tinham vários deuses, tá? Aquele tempo. Então, ele começou a se envolver com essas mulheres e se envolver com os deuses que essas mulheres tinham. Aí você vê, né, pessoal? A parada que acontece. O cidadão ter várias mulheres. Eu só quero ter uma, tá, pessoal? Só quero ter uma, né? E que seja também adoradora desse Deus, desse único Deus verdadeiro. Quero só ter uma, para mim é suficiente. Não sou igual a Salomão, tá? Tem uns aí que querem fazer uma arinha aí, tem uns que querem ser igual a Salomão. Então vai cair nessa prostituição também espiritual, né? Não tem discernimento, então vai se prostituindo com vários deuses estranhos, tá? Então, como é que a gente tem a vida eterna? A gente cria um sentido da vida. É reconhecendo que o único Deus verdadeiro. Então, a gente tem que reconhecer esse único verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviaste. Entende, pessoal? É claro, né? Estou deixando bem claro aqui para vocês. Então, será que a Bíblia fala sobre o sentido da vida, pessoal? A Bíblia veio para trazer sentido para a nossa consciência, para a gente viver aqui. Por isso que pessoas que começam a estudar a Bíblia, começam a estudar a Escritura, começam a buscar, ela começa a encontrar o sentido para a vida dela. São pessoas que estão mais felizes. Pessoas que não têm essas práticas, você vê como eles estão aí, pessoal, sofrendo consciencialmente, né? O que mais, pessoal? Eclesiastes 12, versículo 13. Vamos ler aqui, né, pessoal? O que é que o pensador de Eclesiastes quer passar. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, o que é essencial para a gente trazer sentido para a nossa vida? Ele está falando aqui. Então, agora que você ouviu tudo, você tem conhecimento das coisas, você que está desperto, né? O que é que você tem que fazer? Tema a Deus, né? Obedeça os seus mandamentos, suas leis espirituais, porque isso é essencial para o homem, então, para a consciência do homem, para trazer sentido para a vida. Senão você fica sem alma aqui. Pessoas sem sentido da vida é pessoa sem alma. Ô, irmão Samuel, eu tenho alma. Não, mas você, a sua alma não tem vida, está morta. Por isso que Cristo disse, né? As pessoas estão mortas nos seus pecados e delitos.
O que é que está morto dela? Ah, mas eu estou vendo aí a pessoa sai, bebe aí, né? Apronta aí, faz um bocado de coisa. Mas a alma dela está morta, não tem vida. Então, quem não tem vida, né? Não tem sentido da vida na sua alma. Por quê? O sentido da vida, vou repetir de novo, é para a sua alma, é para a sua consciência, tá? Não é, você não vai ouvir isso aí dos coach, não. Os coach vai falar que você tem que arranjar lá um dinheiro, você tem que ganhar muito dinheiro, aí isso vai trazer sentido para a sua vida. De que vida ele está falando? Essa vida terrena? Que você vive aqui, uma hora você está aqui, outra hora você não está? Qualquer momento você pode sair daqui, dessa vida. Entende, pessoal? Então, eu estou trazendo esse sentido além dessas coisas físicas, é o que ele fala. Então, esse sentido da vida está além dessas coisas. Então, que a gente, essas coisas, a gente obedecer a Deus, estar na frequência, né? Obedecendo os mandamentos, é essencial para o homem, para a consciência do homem. Ah, o que mais? Vamos lá. Vamos prosseguir até completar 60 minutos. Gênesis, tem Gênesis na sua Bíblia, pessoal? 1, versículo 27 e 28. se eu acho que é o livro mais lido, tá, pessoal? É Gênesis e Apocalipse, tá? As pessoas começam a ler o início e aí depois vai lá para o fim, lá para Apocalipse, tá? Eu acho que é um livro mais lido aí pelo contexto religioso, tá, pessoal? Mas é isso. O importante é que eles estejam lendo, tá? Estejam pesquisando. Então vamos aqui, Gênesis 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, o que é que Deus criou aqui, pessoal? Como é a imagem de Deus? Entende? Aqui ele está falando espiritualmente. Quando é que a gente se torna filho? Você viu que ele disse que é entrando na frequência de Cristo. Por quê? O verdadeiro filho de Deus é Cristo Jesus. Então, se você entra na frequência, está emanando a frequência de Cristo, né? Igual como ele estava emanando a frequência, então você é um filho de Deus. Foi o que aconteceu com os apóstolos. É por isso que lá no primeiro século, eles estavam emitindo a frequência, né? A imagem de um filho de Deus, de Cristo, foi chamado de cristão. Essa palavra cristão vem desse contexto de que as pessoas estavam percebendo a frequência de Cristo na vida dos apóstolos. Entende? Então, quando ele fala imagem, é a imagem o homem, da consciência que Deus criou. Homem e mulher, tá? Deus o abençoou e disse: seja fértil e multiplique, encha e subjugue a terra, domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus criou esse homem, né, a imagem dele, tá? E deu a ele, criou o homem de barro e colocou esse homem aí dentro, homem e mulher, para que ele multiplicasse, crescesse, né? Passasse a imagem do Criador aqui nessa realidade. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu algo aí no caminho aí que desvirtuou totalmente aí aquilo que Deus criou, tá? Você sabe a história aí, tá lá que o inimigo entrou aí, colocou a patinha, então desvirtuou, tirou a imagem do homem, né? O homem, a imagem que ele está refletindo
de um filho de Deus, então o diabo tirou essa imagem. Então, é o que ele quer tirar agora? Tirar a imagem da gente que somos filhos de Deus. Você sabe o que aconteceu aí, né? Na história. Você sabe lá a história lá de Gênesis, lá? A patinha do inimigo entrou aí na criação de Deus? Então, foi isso que aconteceu. Então, aí o homem não refletiu mais a imagem de Deus. Ele começou a refletir a imagem agora do homem, então, imagem gananciosa, é o que a gente vê agora, a imagem do homem, tá? E aí quando Cristo veio mostrando uma imagem, um comportamento, uma frequência diferente, até hoje, né, a gente o nosso modelo de espiritualidade é Cristo, entende? Não é Salomão, tá? Que tem alguns aí que adoram Salomão aí e adoram o bode aí, tá? A nossa referência, o nosso alvo é Cristo. Você viu Paulo falar? Eu prossigo para o alvo. É Cristo, ele é o nosso modelo de filho de Deus, de espiritualidade. Tá? Você não esperava essa, né, pessoal? Mas é isso, vamos lá? Lucas 10, versículo 27. Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, esse é o mandamento de Deus, né, que ele fala lá, que é essencial para a consciência do homem. Se a gente não entrar nessa frequência aqui, pessoal, a gente não vai encontrar o sentido da vida. A gente vai ficar aí sem vida na alma. Então, quem não tem vida na alma, está sem sentido da vida. Entende? Então, o que é que ele fala aqui? Em Lucas 10, 26, ele disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então, como é que a gente pode amar Deus, pessoal? E o próprio João, né, ele fala lá: como é que você pode amar Deus que você não vê, se você não amar o próximo a que você vê? Por isso, pessoal, quando você está cuidando da sua alma, do seu corpo, começa a ter entendimento. Então, você está amando a Deus. Então, você começa a se amar, e isso você vai agora refletir essa frequência para o próximo. Se você não ama você, você não vai amar ninguém. É claro, a regra é clara, você não pode cumprir o segundo mandamento sem cumprir o primeiro. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Então, é isso que é amar Deus de todo o coração. Quando você está tendo entendimento, botando toda a sua força, você está cuidando de você. Então, se você tem essa alegria, essa conexão com Deus, então você vai transmitir isso. Lembra que eu falei no começo? A energia fala, pessoal. A energia fala. Por mais que a pessoa diga, tá falando uma coisa com a boca, mas a pessoa que percebe a energia dela tá dizendo. E a gente que é espiritual, a gente precisa entender isso, tá? Ler essas coisas além do que a pessoa tá falando. Porque aqui nesse mundo, tá, pessoal? É tudo máscara, é tudo casca, as pessoas tudo cheio de máscara. E a gente não sabe quem é verdadeiro. Para a gente saber quem é verdadeiro, a gente tem que ler essa energia, essa frequência que emana dele, da alma dele. Entende? Então, vamos lá? Miqueias. Tem Miqueias, é o nome do meu irmão, né? Ele já é até falecido, né, pessoal?
Miqueias. Tem Miqueias na sua Bíblia, pessoal? Vê aí. Caça aí para ver se tem Miqueias. Então, Miqueias 6, versículo 8. Vamos ler aqui. Ele mostrou a você um homem que é bom e que o Senhor exige, pratique justiça, ame a fidelidade, ande na humildade com o seu Deus. Então, pessoal, olha que o profeta Miqueias está falando aqui, pessoal. Ele está dizendo assim: ele mostrou a você um homem que é bom. Então, Cristo, né? E que o Senhor exige que o quê? Que a gente agora pratique a justiça. Por isso que não tem jeito. A gente está aqui no mundo cheio de injustiça, tá, pessoal? Mas a gente aqui tem que estar agora fazendo justiça, praticando o bem às outras pessoas. Tá? É isso. Senão a gente não entra na frequência verdadeiramente da espiritualidade. A gente está igual aos outros também. Né? Praticando injustiça. Ah, mas eu estou na igreja aqui, moça. Mas praticando injustiça, fazendo coisas erradas, mentindo para o outro irmão, agindo erradamente para com outro irmão. É para você tomar consciência, tá, pessoal? Então ele disse, mostrou quem é bom e que o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade, né? Seja fiel, né? E ande humildemente com o seu Deus. Então, essa frequência é importante, pessoal. Por isso que a gente não pode entrar na soberba. Por mais que a gente tenha conhecimento, a gente saiba mais, a gente tenha saída do corpo, a gente tem bastante conhecimento, a gente nunca se pode se colocar na soberba. Por quê? Porque Deus rejeita o soberbo, mas ele atende aos humildes. Então, ande humildemente com seu Deus. Então, como é que você vai andar humilde? É andar nessa frequência. Por isso que Cristo fala lá, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o próprio Cristo estava na frequência de Deus, andando com Deus com essa humildade. O próprio Cristo, o próprio Filho dele. Entende, pessoal? É claro, tá, pessoal? A gente não pode, tá? Por mais que a gente cresça, tá? Ganhe posição aqui, ganhe dinheiro, seja alguma coisa aqui nessa realidade, não coloque isso no seu coração, não seja soberbo para com as pessoas, principalmente com as pessoas mais humildes, tá, pessoal? É essas pessoas que você tem que praticar a justiça, ajudar essas pessoas, tá, pessoal? Nunca oprima ao pobre, as pessoas mais humildes. Faça justiça para com ela. E isso Deus vai se agradar. Você vai andar com Deus. Tá? O que mais? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 18. Alegre-se sempre. Ore continuamente. Dê graça a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo. Para você quem? Para aqueles que são despertos. Então, porque uma pessoa ela não vai dar graça, tá, pessoal? Em toda circunstância. Então, e a pessoa não vai dar graça em toda circunstância. Uma pessoa que é normal não vai fazer isso. Só para aquela questão espirituais. Então, por isso que ele está falando isso para aqueles que são espirituais.